Graça e paz, meu querido, amada igreja do Senhor. Estamos mais uma vez com um culto de cura e libertação. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O versículo 9 ele diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja, as coisas que Deus tem preparado para nós. Que nessa noite nós possamos receber a palavra do Senhor, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, e que a nossa fé não seja abalada com a sabedoria humana, que a nossa fé não seja maior que a razão, que seja maior que a razão, melhor dizendo, porque a sabedoria humana, ela tenta explicar aquilo que não é explicável. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que você possa guardar nessa noite essa palavra em seu coração. Vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração para adorar o Senhor nessa noite.
Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça venha avivar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria de falar um pouco com a igreja sobre uma fé inabalável. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 7. 2 Coríntios 5, o versículo 7. Diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando olhamos para a Bíblia, observamos diversos relatos: Noé e a arca, Davi e Golias, a mulher e o fluxo de sangue, o cego de Jericó, Moisés e o Mar Vermelho. E em cada um desses casos, eles tiveram duas opções: ou eles observavam para as circunstâncias e pereciam, e seriam derrotados, ficariam com medo, ou eles olhariam para o céu e teriam a sua fé fortalecida por Deus para conquistar, vencer, passar por cada uma daquelas dificuldades. E nós sabemos cada uma dessas histórias e sabemos que eles optaram por olhar para os céus, por olhar para Deus. O que estamos vendo hoje? Você ainda tem esperança? No último culto eu disse que fidelidade é a chave. E se fidelidade é a chave, fé
é o caminho que te leva para essa porta da sua conquista, a conquista dos seus projetos, dos seus sonhos, a conquista da sua cura, a conquista da sua restauração familiar, da sua restauração financeira, a conquista da sua salvação. Para ser fiel é necessário ter fé. Eu gostaria de ler mais um texto que diz em 1 João, no capítulo 5, o versículo 4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus, Ele pode mudar a sua história, mas é necessário que você tenha fé. Busque essa fé em Deus nessa noite. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Uma boa noite de salvação. Hoje é noite de cura, noite de libertação. Mas essas noites de cura e libertação também acontecem todos os dias quando você coloca a sua fé em ação. Deus tem nos chamado nesses dias a viver uma vida de fé em fé e de glória em glória. Eu gostaria de te chamar para ler a Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 8 e o 9. Depois nós estaremos lendo o versículo 16 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Hoje, durante todo este momento de ministração, nós falamos sobre não sermos abalados, e o nosso tema nessa noite é esse: não seremos abalados. Amém? Quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo, ele cita situações complicadas, ele fala de ficar aflito, ele fala de se sentir afligido, mas não derrotado. Ele fala de ficarmos às vezes com dúvida, mas nunca desamparados. Imagine uma situação dessa, nosso coração balançado, nossos sentimentos balançados, as circunstâncias ao nosso redor, porque não é segredo para nenhum de nós tudo que tem acontecido no mundo, tudo que tem acontecido no nosso país.
Essa situação de pandemia tem trazido angústia para muitas pessoas. Tenho conversado com algumas pessoas pelo WhatsApp e eu percebo a aflição, eu consigo perceber os sentimentos abalados, o medo do amanhã. E nós vemos em todas essas coisas que essas circunstâncias são uma plataforma que o inimigo ele usa muitas vezes para atingir o coração dos homens. O que o inimigo deseja, o foco dele é tentar levar as nossas vidas a ficarem abaladas, desestruturadas. O Senhor nos ensina que devemos edificar a nossa casa na rocha. Jesus é a rocha em quem nós devemos edificar a nossa vida. Mas se nossa vida não estiver sendo edificada em Cristo Jesus, com certeza ficaremos abalados. Se a nossa vida estiver edificada nos bens materiais, nas circunstâncias, nos prazeres desta vida, em todas as coisas que temos que são perecíveis ao nosso redor, com certeza seremos abalados, porque essas coisas são perecíveis, são areia, e uma casa edificada na areia, ela vai ruir. Quando nós olhamos nesse texto, nós vemos que o inimigo muitas vezes, ele se aproveita das nossas vulnerabilidades, ele se aproveita das nossas fraquezas emocionais, ele se aproveita das nossas fraquezas físicas, materiais. Para quê? Para intensificar a sua batalha contra as nossas vidas. A finalidade dele é nos levar a desistir, e desistir principalmente da nossa fé. Tenho conversado com algumas pessoas, e eu já escutei nesses dias: porque Deus permitiu isso? Ah, mas Deus não está vendo o que está acontecendo conosco? O Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus está vendo, mas Ele deixou na sua palavra escrito que no mundo tereis aflições. Quando nós começamos a ler esse texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele começa no versículo 8 falando: em tudo somos atribulados. O que são esse tudo, irmãos? É tudo mesmo. Não é só em uma área da nossa vida, não, é tudo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então isso entendemos, esse tudo que o apóstolo Paulo fala aqui, em tudo somos atribulados. Às vezes nós agimos no nosso dia a dia como se nunca tivéssemos lido essa palavra, ou nunca tivéssemos sido ministrados por essa palavra, de que no mundo teríamos aflições. Mas também é natural na nossa vida, de quão perecíveis somos, como frágeis nós somos, temos esses sentimentos. Uma coisa importante que devemos ressaltar é que todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de problemas, todos nós estamos sujeitos a enfermidades, a lutas, a perseguições, as situações mais estranhas. Interessante que nós devíamos estar preparados para isso, mas muitas vezes não estamos, e aí é onde nós nos abalamos. Nós estamos, queridos, em um mundo caído. A palavra do Senhor deixa clara para nós, dizendo que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer, está caído, o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Mas uma coisa precisa estar clara no nosso coração: que o mundo está assim, mas eu e você, que estamos em Cristo, Deus não nos desampara, Deus está conosco. Ele disse em sua palavra: não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador. Olha, você não está sozinho, e essa conversa
ele estava sendo atribulado, com certeza. Ele estava falando de experiências pessoais dele. Porém, não angustiados. Como alguém está atribulado e diz assim, não angustiados? Essa pessoa que diz isso é uma pessoa que tem convicção de que Cristo está nele e ele está em Cristo. Eles eram um. Deus não desamparou o apóstolo Paulo em momento algum, e ele tinha certeza disso. Nessa noite, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração. Deus não te desamparou. Deus nunca te desampara. Ele está com você todos os dias da sua vida. Deus é fiel. Suas promessas, queridos, são sementes. As promessas do Senhor são sementes que nunca morrem no coração daqueles que confiam nele. Você confia no Senhor? Então a semente da promessa, ela não vai morrer no seu coração. Por causa da misericórdia do Senhor, Ele permite que passemos lutas. Por causa da misericórdia do Senhor, Ele permite que passamos adversidades, mas nós precisamos entender que Ele não permite coisas que não podemos suportar. Se estamos vivendo, queridos, entenda, você é capaz de suportar. Você está se achando fraco, abatido, incapaz? O Senhor diz que não dá luta além daquilo que você possa suportar. Se você está vivendo isso, é porque você pode suportar, e o Senhor sabe que você pode, e Ele confia em você. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante aí no capítulo 4, versículo 7, antes deste que nós lemos, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O homem querido, eu e você somos apenas este vaso de barro. O texto começa falando: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem é este tesouro? É o Evangelho. Quem é este tesouro? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo. E aonde ele está? Nos vasos de barro, moldados por Ele, eu e você. Ele não está naquele vaso que não se permite moldar, querido. Ele está naquele vaso de barro que Ele molda, que Ele habita, que Ele pode fazer novo. Somos frágeis, somos quebradiços, sabe? Temos sentimentos frágeis, entristecemos, choramos, mas dentro deste vaso, dentro de mim, dentro de você, habita o poder dos poderes, habita o Senhor. Este tesouro do Evangelho maravilhoso. O vaso que somos nós é perecível, mas o Evangelho nunca perece. O vaso que somos nós é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si mesmo, é de barro, mas o Evangelho traz fulgor de glória de Deus e a face de Cristo refletida em nós. Cristo em nós, esperança da glória. O vaso se quebra, muitas vezes precisa ser substituído, mas o Evangelho do Senhor é eterno e jamais pode ser mudado. A fraqueza do vaso que somos nós se ressalta na excelência do poder de Deus. Ele é excelente. Deus é o glorificado por meio de mim e de você. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis, de vasos moldáveis, de vasos que se permitem ser tratados, de vasos que se permitem ser curados, ser transformados pela sua palavra. Não podemos ser esses vasos endurecidos que não permitimos que Deus trate, mas precisamos ir para o oleiro e deixar Ele fazer de nós esse vaso de honra. A glória não está em nós, queridos. Quantas vezes alguém pede oração para a gente,
Deus opera e às vezes a gente fica se achando. Já vi tanto isso, pessoas ficarem se achando porque oraram e Deus fez. Deus fez. Somos vaso de barro. A fraqueza do vaso é que ressalta a glória de Deus. A glória não está em mim, a glória não está em você, a glória está em Cristo, a glória está no tesouro. É preciso concentrar-se no tesouro e não no vaso. Por que é que nós nos abalamos, queridos? É porque estamos sempre concentrados em nós mesmos, porque estamos sempre sentados em nós como vasos frágeis. Ai, minha cabeça, ai, meu estômago, ai, vai me faltar. Concentre-se, centre-se no tesouro. O apóstolo Paulo não temia sofrimento, o apóstolo Paulo não temia tribulações, pois sabia que Deus o guardava como um vaso que ele era. Ele sabia que Deus estava com ele e ele estava em Deus. Somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus e não das nossas forças. Não seremos abalados se dependermos de Deus. Não seremos abalados se firmarmos os nossos pés na rocha. Não seremos abalados se firmarmos os nossos pés na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, e isso era o exemplo que Davi nos dá, testemunho para nossas vidas. Ainda agora foi falado de heróis da fé, de pessoas que venceram, são testemunhas da palavra, que fizeram grandes coisas. Por quê? Porque creram e não se permitiram ser abaladas diante da circunstância. Quando Moisés estava diante do mar, com certeza aquilo era para abalar os seus pés, para abalar o coração, e isso realmente aconteceu com o povo começou a ter medo, o povo começou a falar, Moisés, Moisés, e Moisés volta para o Senhor. Se você está vivendo situações difíceis na sua vida, volte-se para o Senhor. Moisés não se permitiu ser abalado, ele olhou para o Senhor, e o Senhor falou para ele: olha, por que você está falando comigo? Manda o povo agir, manda o povo marchar. Deus não quer que nós olhemos para trás. O apóstolo Paulo, vivendo todas essas tribulações, angústias, situações adversas, ele não olhava para trás, ele olhava para o alvo, ele olhava para o autor e consumador da sua fé, ele olhava para Jesus. Para quem você tem olhado? Se você olhar para Jesus, você não será abalado. Não seremos abalados, mesmo que atribulados, não seremos angustiados. Como lemos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo. Pensa no seu tudo. Pensa no tudo que tem feito você chorar. Pensa no tudo aí que tem entristecido seu coração. Pensa no tudo que às vezes falta. O pão de cada dia, o trabalho para muitos, o medo do amanhã. Pensa neste tudo. A palavra aqui, quando fala de atribulado, significa afligido, sujeito a pressões, sendo oprimido no espírito. Sabe quantas vezes nós nos sentimos assim? Parece que algo está apertando a nossa mente. Mas ele fala assim: não angustiados. Podemos estar atribulados, mas não angustiados. Angustiados traz uma ideia de comprimir em um lugar apertado. A tribulação é uma prova externa, queridos. Está vivendo a situação, é tudo exterior. Enquanto a angústia é um sentimento no coração, interno. Se permitirmos que as coisas externas, elas cheguem ao nosso coração, abalem
nossos sentimentos, com certeza seremos abalados. O apóstolo Paulo, ele sentia essas provas externas, as perseguições, as coisas externas que tiravam muitas vezes a vida dele, ficava atribulada mesmo. Mas o seu interior, lá dentro tinha o tesouro que ele cita aqui. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Deus com ele. A tribulação produz angústia, mas Paulo, mesmo enfrentando circunstâncias tão difíceis, era fortalecido pelo Senhor. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor está contigo. Fortaleça o seu coração nele. Fortaleça o seu coração na palavra dele. Leia a palavra de Deus. Se tem algo que vai preencher o seu coração, que vai trazer conforto, é a palavra de Deus, que vai, fortalecer a sua fé, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo sofreu prisões, açoites, apedrejamentos, fome, frio e pressão de todos os lados. Contudo, Deus assistiu, estando presente com ele em todas essas adversidades, e ele afirma isso, que o Senhor estava com ele. Não seremos abalados, mesmo que perplexos, não ficaremos desanimados. O que é isso? O que é essa perplexidade? Essa perplexidade é uma encruzilhada mental, que nos exige uma decisão pronta e imediata. Quantas vezes a gente fica assim, não sei, será? Ânimo dobre. A perplexidade nos deixa com dúvidas. A palavra aqui fala disso, de estar com dúvida. Às vezes somos tomados por dúvida no meio das tempestades da nossa vida. Tenho conversado com algumas pessoas e ficam assim: Deus, por que Deus permite? Por quê? Por quê? E com dúvida acerca da grandeza, do cuidado, da fidelidade de Deus. Olha, eu quero dizer para você, se você está na sua casa protegido, guardado, sua família também está lá guardada, até agora o Senhor está presente e tem te abençoado. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, assim como Davi fala, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor estará contigo. Eu e você temos Jesus. Paulo tinha essa certeza, e ele diz que mesmo que ficasse perplexo, mesmo que estivesse com dúvida, ele não ficaria desanimado. Desanimado significa em desespero. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, em momento algum você vê ele desesperado. São cada situações que ele vive: apedrejamento, uma víbora picou a mão dele, ele sacudiu ela, jogou no fogo, não aconteceu nada. Como é isso? É alguém que tinha paz no seu interior, é alguém que tinha Cristo nele, tinha certeza da presença do Senhor nele. Sabe, imagina nós, se uma serpente nos picasse, o desespero que muitas vezes poderíamos nas nossas reações ter. Eu mesmo não gosto muito de serpente, é um animal muito asqueroso. E imagine como nós reagiríamos. Então, às vezes somos tomados por dúvidas, queridos, em meio à tempestade. Isso é do ser humano, isso é do vaso de barro, isso é de nós, pó. Eu sempre falo isso, é porque essa parte da palavra, ela mexe muito comigo. A palavra do Senhor fala que a serpente, ela se alimenta do pó, e eu sou pó, e eu não posso alimentar a serpente. Se eu ficar desanimado, tendo o Senhor, eu vou estar alimentando o inimigo, eu vou entrar em desespero. E ele vai se aproveitar dessa situação para bombardear na minha mente as mentiras e os enganos dele. Eu não posso alimentar o
não desanimava. A gente pode até ficar com dúvida, mas não podemos olhar para trás, não podemos desanimar, não podemos paralisar. O desespero não permite vencer, o desespero tira os nossos olhos do que é real. Cristo é real, queridos. O desespero só nos leva a enxergar o que é ruim, só vemos a morte ao redor, só ficamos amedrontados com as coisas que estão acontecendo. Precisamos olhar para o Senhor. No meio da dúvida, somos convidados a olhar para o tesouro que carregamos dentro de nós. Eu te convido nessa noite a olhar para o tesouro que está dentro de você. Olhe para Jesus. Se você está sentindo essa tribulação, se você está sentindo e vivendo essa perplexidade, olhe para o tesouro, olhe para Jesus, olhe para o Evangelho, olhe para a palavra de Deus, fale com Deus, ore a Ele, ore a Ele. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quantas vezes eu e você dizemos que nós cremos? Se nós cremos, queridos, seremos salvos. Amém? Se cremos, seremos salvos. O Evangelho é o poder de Deus que nunca deixará com que os nossos pés fraquejem. Não seremos abalados, mesmo que perseguidos, não estaremos desamparados. O apóstolo Paulo diz isso. Em todos esses textos que nós lemos aqui, ele fala desse tudo. Então esse tudo é tribulação, esse tudo é perplexidade, esse tudo é perseguição. A palavra aqui grega para perseguidos traz para nós uma ideia de caçados. Quantas vezes o inimigo está no nosso encalço, nos caçando, no nosso pé, ao tempo todo. A gente sente que ele quer nos destruir, a gente sente que ele quer nos levar a pecar. Quantas vezes? Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: podemos ser até perseguidos, mas não desamparados. Sabe? Você não está abandonado, você não está desamparado. O Senhor está com você, o Senhor está conosco. Paulo, ele descreve essas situações porque muitas vezes viveu perseguido. Ele descreve essas situações de perseguição, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Eu quero te dizer nessa noite: você não está desamparado. Você não está sozinho. Sabe, o apóstolo Paulo, ele não teve em momento nenhum folga e nem alívio. Eu tenho certeza que muitos de nós já ficamos em paz, dormimos, brincamos, sabe, tivemos aqueles momentos de lazer. O apóstolo Paulo, quando você lê, é muito difícil você encontrar um momento, o tempo todo vivendo perseguição. Ele não teve folga, ele não teve alívio. No entanto, como servo de Deus, ele jamais se sentiu desamparado pelo Senhor, vivendo todas essas aflições. O que eu busco para a minha vida nessa noite e para a sua vida é que você tenha esse sentimento, tenha essa fé no seu coração, de não se sentir desanimado, desamparado jamais, porque o Senhor está com você. Quando ele foi apedrejado em Listra, ele levantou-se para prosseguir o projeto missionário. Imagina, depois de ser apedrejado, você se levanta para continuar fazendo missão. Quando ele foi preso em Filipos, ele cantou e orou à meia-noite. Ele com Silas, e ali os alicerces tremeram. Quando ele foi preso em Jerusalém, ele deu testemunho diante do Sinédrio. Imagine, você está preso, ai meu Deus, ainda tem que dar testemunho, tem que dar testemunho. Quando ele foi levado para Roma como prisioneiro de Cristo,
aos membros da guarda pretoriana. Mesmo quando ficou só na sua primeira defesa em Roma, ele diz que foi assistido pelo Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 18, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ou seja, não tinha um irmão em Cristo do lado dele, não tinha um parente do lado dele. Antes todos me desampararam, ele fala. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor, aleluia, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para que o seu reino celestial, quem seja glória para sempre. Amém. Então, mesmo para ser defendido, ele percebe que não tinha um irmão ali. Você pode não ter um irmão em Cristo do seu lado, querido. Neste momento de pandemia, ninguém vai na casa de ninguém. Muitas vezes nem um parente. Mas eu quero te dizer que o Senhor está. Amém? Não seremos abalados, mesmo que abatidos. Ele diz: não seremos destruídos. Abatidos, lançados para baixo, ser derrubado violentamente é ser abatido. Sabe, uma das coisas que o inimigo tem tentado nesses dias é derrubar o valente, é abalar a fé de muitos, é tirar do foco. E aqui ele fala que somos abatidos, mas não destruídos. Podemos até cair, mas não seremos destruídos. Não pereceremos. Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras acima das suas forças. Ele foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas não sucumbiu. Mesmo quando foi decapitado na guilhotina romana, não foi destruído, porque sabia que a sua vida estava guardada em Cristo Jesus. Ele diz: para mim o morrer é lucro. Ele sabia que quando ele partisse daqui, ele teria a glória, ele teria a vida eterna em Cristo Jesus. Esse texto pode ser até às vezes duro, rude, esmagador para muitos de nós. Poxa, mas morrer é lucro. Quem tem Jesus não morre, passa da morte para a vida, vida eterna. E pelo poder do tesouro que habita em nós, pelo poder de Deus, somos capacitados a reagirmos, a vivermos essa vida inabalável, para vivermos esse peso de glória que tem para nós em Cristo Jesus. Paulo, ele cita 3 contrastes que enaltecem a sua convicção. Primeiro, o corpo fraco, mas o espírito renovado. Aí no versículo 17: seu corpo está fraco, está enfermo, que o seu espírito seja renovado em nome de Jesus. No versículo 16 ele fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo se corrompa, o nosso corpo fique enfermo, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. O nosso homem exterior, amados, é o corpo. O nosso homem interior é o nosso espírito. O corpo fica cansado, o corpo aparecem rugas profundas, mas não há rugas no espírito daquele que está em Cristo, daquele que tem fé. Ele não fraqueja na sua alma. Enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova a cada manhã ao meditarmos na palavra de Deus. Enquanto um caminha para a morte, o nosso corpo físico, o outro caminha para a vida. O seu espírito caminha para a vida eterna. Não
renovado em Cristo Jesus. O contraste, o segundo contraste é um presente doloroso, mas um futuro glorioso. Ele me diz assim no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. As aflições são pesadas e muitas vezes contínuas, mas vistas sobre a perspectiva da eternidade, são leves e momentâneas. Na verdade, as aflições deste tempo presente são precursoras da glória. No presente enfrentamos tribulações, mas no futuro estaremos na glória. Agora pode haver choro, pode haver dor, mas então naquele dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a dor esmaga o corpo de muitos, aperta a mente, os sentimentos de outros, tira o fôlego, mas naquele dia não haverá mais dor, não haverá mais choro. Agora gememos sobre tribulação, peso, mas logo estaremos com Ele na glória. A tribulação, por mais pesada e constante que ela possa ser, ela nos chama para olhar para a eternidade. Terceiro, que contraste da sua convicção, que enaltece a sua convicção: coisas visíveis e temporais, coisas invisíveis e eternas. O versículo 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As coisas reais são as que nós vemos? Não, as coisas reais são aquelas que ainda nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus está preparando para aqueles que o amam. Pense aí agora, olhe para o Senhor Jesus. As coisas reais que Ele tem preparado, que você nem imagina, você não viu, você não ouviu. Eu quero te dizer nessa noite: não viva pelo que você está vendo, mas viva pela fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Tenha convicção da pátria, tenha convicção do céu. O apóstolo Paulo tinha essa convicção do céu. A fé não se apega nas glórias deste mundo, queridos, nos prazeres deste mundo. A fé se apega no céu, em estar com Cristo. Foi por isso que Abraão não se encantou com as planícies de Sodoma, porque ele via uma cidade superior. Em Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, ele diz assim: pela fé Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele esperava no céu, por isso ele não era abalado. Nesta noite não seja abalado pelas aflições, não seja abalado pelas circunstâncias, não seremos abalados quando trocarmos as coisas visíveis e temporais desta vida pelas coisas invisíveis e eternas que Deus preparou para nós. Se apegue na fé, se apegue na palavra de Deus. Quais são as coisas que têm abalado o seu coração nesses dias? Que sentimentos têm trazido desequilíbrio emocional, físico, espiritual em você? O que é que está mexendo com as estruturas da sua vida? O que é que está abalando a sua fé? Se você estiver perplexo, se você estiver em dúvida, não precisa ficar desanimado. Se você está sendo perseguido, saiba que nunca ficará desamparado, porque o Senhor está contigo. Se você estiver abatido, saiba e esteja
não seremos abalados se olharmos somente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso corpo pode estar fraco, mas o nosso espírito renovado. O nosso presente pode estar sendo doloroso, mas o nosso futuro é glorioso. Coisas visíveis e temporais se acabam, mas pela fé, se olharmos para o Senhor, as coisas invisíveis e eternas se revelarão para aqueles que o amam. Em nome de Jesus. Aí onde você está com seus olhos fechados, se você está se sentindo atribulado, não seja abalado, não. Não seja abalado, não. Olhe para a palavra. Era intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confia nele, confia no Senhor Deus, confia no seu amor, confia na sua palavra, amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intenção, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus. Confia nele, somente nele. E em seu confia nele, somente nele. Não seremos abalados. Seja tocado pelo Espírito de Deus, seja tocado pelo Senhor. Não seremos abalados. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa hora. Seja fortalecido em Deus, pela palavra do Senhor, na força do poder do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a sua glória sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a cura, traga libertação, traga vida e vida abundante, traga alegria e um fluir abundante do fruto do Espírito sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos.